Prece? Posso fazer ou quer fazer? Faço eu. Para a gente fazer a prece, eu vou pedir que cada um, nesse momento, abra um espacinho pequeno no coração, para que Deus coloque ali uma sementinha que vai florescer. O grão de mostarda é quando a gente abre um pedacinho de nós, para Deus colocar ali uma bênção. Porque a gente fica tão focado na gente, achando que a gente é capaz de resolver todos os nossos problemas, que a gente não deixa Deus entrar. Então eu vou pedir que a gente nesse momento abra um pouquinho de paz no nosso coração, para Deus colocar essa sementinha de amor. E a gente vai compreender isso mais tarde. Pai, muitas vezes não compreendemos o que nos acontece. Não sabemos os porquês de tantas coisas que nos acontecem na vida. Nós não sabemos por que tantas dores, por que sofrimentos, por que repulsas. Porque muitas vezes nos encontramos vítimas de situações cruéis. Mas como espíritas que somos, Pai, sabendo que a sua bondade não permitiria a morte, mas a continuidade da vida pela eternidade, tudo tem um propósito educativo. Nos é dado o esquecimento de quantos males já fizemos em várias encarnações, para que não sofrêssemos duas vezes. Uma, pela lembrança do mal que causamos. Outra, pelos frutos que colhemos deste mal. Bem sabemos, Pai, que não há castigo, apenas educação. Que mesmo o filho pródigo que se afastou ao máximo que pôde das tuas bênçãos, um dia retornou e foi acolhido com um anel simbolizando a união, com sandálias para proteger os pés descalços das pedras no caminho, com roupas para revesti-lo da dignidade que merece. Não porque somos obrigados, Pai, a sermos teus servos, mas porque somos teus filhos. E como tal, somos frutos da divindade, somos deuses em menor escala. Não é que nos afastemos do Senhor, é que quando erramos, nos afastamos de nós mesmos, da nossa própria realidade, como filhos de Deus, essência divina, criação máxima do teu amor. Por tudo isso, Pai, por essa compreensão que às vezes nos falta, te agradecemos e pedimos que desde já nos ajude a nos perdoarmos pelos nossos muitos erros e a perdoarmos aqueles que achamos erram conosco. Que essa palestra de hoje possa ser abençoada, possamos trazer conhecimento uns para os outros, mas principalmente que possamos levar daqui muito amor no coração. Que assim seja. Eu não pude estar aqui mês passado, e eu gosto porque cada vez que eu venho aqui tem muitas caras diferentes, tem muita gente que a gente não vê, ou pessoas que a gente não vê já há algum tempo. E é bom ver as pessoas de volta, é bom ver pessoas novas. Fico triste por aqueles que não voltam por um motivo ou por outro. No nosso último encontro, e para quem não sabe, deixa eu fazer primeiro a parte da educação. Me perdoem. Para quem não me conhece, meu nome é Oscar, sou palestrante espírita, sou conselheiro em dependência química, conselheiro espírita em dependência química e codependência. E estamos fazendo um trabalho mensal, estamos aqui falando sobre dependência química. Mas, observem, nem todos, eu sei, usam drogas. Nem todos, eu sei, consomem bebida alcoólica. Mas a dependência não é a droga. A dependência não é o álcool. A dependência é a fuga daquilo que dói aqui.
Eu sei disso porque eu sou um adicto em recuperação. Eu sei do que eu quis fugir. Eu sei dos monstros que eu carreguei aqui. Muitos ainda estão aqui. Muitos. Mas já estão compreendendo que a vida, a gente não sabe nada. Quando a gente menos espera, as coisas boas acontecem. Então, eu quis fugir muito através do álcool, através de outras condições. Eu sei que muita gente aqui, na verdade todos nós, temos uma dor da qual queremos fugir, a qual não queremos mais ver. E o trabalho dos 12 passos, que é o que a gente está apresentando, os 12 passos de Narcóticos Anônimos, traz o quê? Uma regeneração pessoal que vai ajudar muita gente a se livrar dessas dores, a ter uma compreensão de si mesmo. Porque a ideia não é largar a droga, não é largar o álcool, não é largar o cigarro, não é largar o sexo compulsivo, a compra compulsiva, não é largar essas coisas. É a gente se tratar para ser feliz. Porque quem é feliz não usa droga. E o caminho da felicidade passa pela compreensão do que nos aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta simples. Quem não quiser não precisa se manifestar. Mas é uma pergunta para a gente ver dentro da gente. Quem daqui teve profundas dores e decepções familiares, principalmente referentes a pai e mãe? Inclusive. Quem daqui teve decepções com outras pessoas, com cônjuges, pessoas amadas? Eu tive. Quem daqui teve decepções com a vida em si, com coisas que a gente nunca consegue explicar, que doem, que machucam tanto? Vocês veem. Quantas dores a gente carrega? Pode lá não. A gente carrega e não tem como resolver. Eu vou dar uma interrompida de 5 minutos para a gente poder receber o café, o lanche, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, assim, recapitulando, se você está numa plantação de abacaxis, o que você espera encontrar são abacaxis. Estou errado? Você vai numa plantação de abacaxi para procurar cereja. Ou vai numa plantação de abacaxi para encontrar abacate. A gente precisa, às vezes, parar um pouquinho para pensar o seguinte: em que eu sou diferente de quem está sentado ao meu lado? Em que eu sou diferente do Ivan? Em que eu sou diferente de cada um de vocês e vocês diferentes de mim? Quando pessoas nos magoam, quando pessoas nos ferem, e a gente acha ruim, às vezes a gente precisa entender que eu sou perfeito. Quem daqui se acha perfeito? Sinceramente se acha perfeito. Acho que não tem erro, que é um poço de bondade e de amor. Ainda bem, se tivesse um anjo aqui eu ia achar estranho. Porque nenhum de nós. Posso fazer uma observação sobre esse comentário? Pode, querido. Olha, muitas pessoas tendem a me machucarem com muita vontade. Só que o que acontece? Comigo eu ajo de forma diferente, porque por mais que me doa na carne, entendeu? E na hora eu tenho vontade de revidar, o que ultimamente eu estou fazendo? Igual essa semana aconteceu uma Você coisa... dá rápido para a gente poder acelerar a palestra, por favor. Depois a gente vai entrar no perguntas e respostas. Aí o que eu ando fazendo? Então eu entrego as minhas dores nas mãos de Deus e peço a Deus para fazer a justiça dele, que a justiça dele seja feita e não a minha, porque, né? Ótimo. Deixa eu só colocar um porém. Olha só, a palavra foi perfeita porque tem o seguinte: peço para Deus fazer a justiça dele, mas não a minha justiça. Isso é legal. Isso é legal. Só que tem 2 detalhes que a gente precisa entender. Primeiro, como eu estava falando, se você não vai numa plantação de abacaxi, a tendência é que você encontre abacaxi. Todos nós somos imperfeitos. Nós seríamos pessoas. Mas as pessoas que nos feriram também são imperfeitas. Elas também erram.
Também estão apenas desejando ser felizes, mas como nós, não sabem ser felizes, porque ainda não dá para a gente ser feliz no nível que a gente está. Muito obrigado. A gente está nessa condição agora, eles também. Então nossos pais erraram com a gente? Erraram, mas não sabiam ser melhores do que são. Então quando a gente condena, é por quê? Porque a gente tinha sonho de que meu pai fosse uma excelente pessoa, de que minha mãe fosse uma excelente pessoa, só que não são. Não são. São pessoas que estão sofrendo tanto quanto a gente. E que erram com todos. Agora, com relação à justiça divina, a gente não pode esquecer o seguinte. Todos nós também estamos recebendo a justiça divina por coisas que fizemos e necessitamos. Então, quando a gente pede a justiça divina, não podemos esquecer que nós também estamos sujeitos a ela. E cabe a nós a gente compreender que tem um motivo para tudo. Só que a gente não consegue ainda entender. Porque, como eu falei, se a gente entendesse realmente e lembrasse de vidas passadas, meu amigo, seria um caos, porque a gente ia sofrer muito. Peraí, um de cada vez. Você? Não, eu ia falar que eu gosto daquele pensamento que nossos pais também eram crianças. A gente pensa assim, Ele cantou essa música agora há pouco. Pode seguir. Tu falou sobre Pessoal, sem conversa paralela, por favor. que nós estamos passando porque nós cometemos. Eu sei que eu estou passando porque eu cometi lá atrás. Então, o que eu estou passando para mim já está na minha consciência, já está. Sim. Claro que eu já cometi meus erros, estou pagando pelos meus pecados, sim. Sim, mas tem um detalhe. Temos que tomar cuidado com isso para a gente não chamar uma coisa, não ter uma coisa chamada culpa. Não é culpa, mas eu sei o que eu fiz. Sim. E eu sei o que eu tenho que passar. Exatamente, é uma coisa chamada consciência. Isso é muito importante, só um minutinho. Você? Pode fazer. E se a gente for julgar? Fala alto, por favor, que eu sou Fala alto surdo. também. Eu sou surdo. Alto, amiga. Você está aqui para isso. Se nós julgarmos os nossos pais, vários pelos próprios erros que eles cometeram. Não tem jeito. Se nós Não tem julgar- jeito. Eles podem até agir dessa forma, mas eles não estão julgando você, eles estão julgando aquilo que eles pensam, de acordo com o que eles pensam. E se você está passando por isso, existe uma razão de engrandecimento de você mesma para pensar. Porque qual que é o grande passo? Julgou. Julgou a gente, o que a gente tem? Mágoa e ressentimento. É o normal, é a nossa reação. Vai dar cacau aqui, ó. Good morning, my friends. Bom dia. Ela vai ficar Excuse me. Ela vai ficar da banheira. Só joga a caneca lá pra ela, por favor. Tá bom, eu já vou passar para vocês só um minuto. Podemos prosseguir, pessoal? Fala de novo. Fala um pouco alto, querida, para eu alto também. É porque eu realmente tenho problema de audição. Oi? E E se a gente Agora sim. Obrigada. simplesmente ser virado as costas e a minha família não me ajuda? Crie sua família. É um problema assim. Os nossos relacionamentos, a gente tem tendência a querer basear a nossa vida pelos outros. Pelo que os outros pensam. Nossos pais, nossos cônjuges. Só que o que os outros pensam é o que os outros pensam. A minha evolução é solitária. Eu cresço diante de Deus sozinho. Na minha caminhada. Eu dependo dos outros, eu dependo de cada um de vocês para a gente prosseguir. Porque nos ajudamos uns aos outros. Vocês são ferramentas uns dos outros, são ferramentas minhas, eu sou ferramenta de vocês. E cada um de nós tem essa parte de influenciarmos, maltratando ou trazendo bem. Para quê? Para que a gente aprenda perdão, resiliência, aprenda que o bem existe. É assim que a gente vai aprendendo, é nessa convivência estranha que a gente aprende. Porque não adianta você ir na escola, quem daqui gosta de matemática? Quem gosta de português? Quem gosta de geografia? Só 2, 3? Nossa, geografia tá pobrezinho, né? Então, assim, não adianta você querer ir para a escola sem aprender todas as matérias. Não adianta sem aprender. Você tem que aprender as matérias que você não gosta também.
Entendeu? É verdade. Às vezes a gente aprende porque dói, mas é a dor que ensina muitas vezes. Mas Pior que tem é uma verdade. dúvida aqui. Deixa eu passar para fala. O senhor foi espetacular na oração que o senhor falou, do questionário que o senhor fez, né? Que a maioria de nós que estamos aqui, ou quem pode estar aí, passou pelo processo das dores, das decepções, dos abandonos. E isso faz com que a inexperiência da vida, principalmente quando somos jovens, 18, 24, enfim, uma criança que nasceu dentro de um abrigo, ou que a mãe, o pai chegou lá, entregou para o Estado, né? Ou simplesmente por questões de não entender a família LGBTQIA+, que a maioria de nós, a plateia daqui, é isso, jogam na rua, sem saber o caos que vai contaminar a cabeça daquela criança, daquele jovem, daquele ser humano. Isso faz com que esse público, não justificando, se torna doente emocionalmente, psicologicamente. E 80% dos casais ligados à terra, à humanidade, à sociedade, à família que Deus criou, são de reajuste. Por isso é que nós vemos esse caos. Porque o Evangelho é a cura de todos os males. Para mim, de todos os males. Somente o Evangelho, como Mahatma Gandhi fala, as bem-aventuranças, se Jesus não trouxesse o Evangelho por completo, falasse das bem-aventuranças, desmiuçando as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Não se perderia. Então o senhor foi espetacular no seu explanação. Obrigado. Mas eu tenho um comentário legal para fazer a respeito disso. Fala você. Ó, só um detalhe. A última pergunta vai ser dela, por quê? Para a gente poder prosseguir. Depois nós vamos abrir o espaço só para perguntas e respostas, beleza? Para todo mundo se manifestar. É só baseado mesmo no que ele explicou, que, um exemplo, se a pessoa já desde berço passou por essa situação de abandono ou foi entregue para o Estado, porque ela deve continuar a pagar por um erro que não é dela. Isso não faz parte da evolução quando Jesus veio. Quem disse que não é erro dela? Ué, mas a criança desde a maternidade, se ela não pecou e os seus pais pecaram, porque ela paga por um erro que não é dela? Você está vendo de uma forma, de uma vida só. Mas não esqueça que o espírito que está nessa criança já teve muitas vidas. Aí está na saúde. O corpo é uma roupa. Você está com a camisa amarela agora. Mas quando você chegar lá onde você mora, onde você tem suas roupas, você vai colocar uma camisa vermelha, verde, azul, rosa, qualquer outra cor. Você vai mudar você? Ou você vai continuar sendo você? Você continua sendo você. O corpo é a roupa do espírito. Eu sou um espírito que está vestindo essa roupa aqui hoje. Para trabalhar, para aprender. É uma ferramenta de aprendizado. Mas eu, espírito, tive muitas encarnações anteriores, eu sou o mesmo espírito imortal. O espírito não morre. Mas Maria era perfeita, foi concebida para ter um santo por ser. Ela não pecou nada nas outras reencarnações por ela ter sido escolhida por morte. Ela foi, pecou também? Todo mundo. E foi concebida mesmo assim sendo santo, praticamente. Purificar. Aí vem um detalhe interessante para a gente chamar a atenção. Ressurreição. Sabe qual é o verdadeiro significado da ressurreição? É quando você atinge o grau máximo de pureza espiritual. Você volta daquilo que é carne, você é colocado da carne para aprender, né? Assim, explicando rapidamente, reino mineral, vegetal, animal, tudo a gente passou. E agora a gente está no reino hominal, que é um intermediário entre o animal e o espiritual. A gente só vai estar no plano espiritual realmente quando a gente atingir pureza e não precisar encarnar mais. Então Jesus também reencarnou aí? Muitas vezes. Jesus é um espírito que tem incontáveis bilhões de anos de existência. Então ele veio Entendeu? várias vezes? Muitos. Mas isso em outros mundos. Em outros mundos. Até aqui também. Eu Jesus não- foi Zoroastro, Jesus foi Buda, Jesus foi Assim, Oxoguiano. eu entendi mais ou menos a visão dela sobre a questão do porquê que o padre enviou. Você falou, o corpo são vestes. O corpo são vestes. Aí que, poxa, por que tipo assim, se o espírito pegou outra vida, por que a carne? Porque assim, a alma sofre pela carne, muitas vezes. O espírito fica batido, o coração é carne. Então, É preciso que seja assim. Como carne, vou sofrer, a minha alma vai sofrer por coisas que o espírito não vai passar.
Não, veja bem. Assim, eu entendi essa É, visão. sim. Até porque, tipo assim, tem uma passagem da Bíblia, de Jesus, né? Que quando os discípulos, aqueles que nasceram cegos, os discípulos perguntavam para eles por quê que eles nasceram cegos, se eles pecaram, estão pagando por vidas passadas. Jesus disse que era apenas para que a glória do Senhor resplandecesse na vida deles. Exato. Só que tem um detalhe, o que você está observando é que, essa é a última que eu responder, depois a gente vai entrar na palestra efetivamente. Presta atenção no seguinte, você não é um ser que o Espírito encarnou em você. Não é uma coisa distinta. O Espírito é você mesmo. Só o corpo que é diferente. Nós estamos numa viagem imortal, com o Espírito. Então não é um Espírito que encarnou em você que está pagando através da carne. É você mesmo que esteve em várias encarnações, que está nessa e que vai estar em outras adiante, que vai estar encontrando a educação. Depois a gente conversa, deixa pra gente, senão a gente vai ficar no página. Bom, dito isso, vamos passar para o seguinte. Das outras vezes que eu estive aqui, nós trabalhamos primeiro, segundo, terceiro e quarto passos do NA. O quinto e o sexto passos tem muito a ver com o que nós conversamos até agora, por isso que a gente iniciou esse diálogo dessa forma. O quinto passo, alguém lembra? Alguém já participou do NA, sabe qual é o quinto passo? Confessamos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. O que a gente fez aqui de início? Eu perguntei, quem tem dores decorrentes de relação com os pais? Quem tem dores referentes à relação com outras pessoas? Foi só uma forma da gente entender como que a gente pode se abrir para falar daquilo que dói. A ideia do quinto passo, da gente confessar a Deus a natureza exata das nossas falhas, é porque, se eu confesso a Deus, quem mais pode resolver meus problemas do que Deus? Ninguém. Só que eu preciso aceitar que Deus é capaz de fazer isso. Eu não aceito. Por mais que a gente diga, eu entrego a Deus, eu faço a Deus, a grande verdade é que na hora que o calo aperta, a gente quer tomar as decisões por nossa vontade. Porque às vezes tomar decisões dói. Eu vou contar para vocês um caso rápido, para vocês compreenderem. Teve uma mulher, eu estava fazendo uma entrevista numa TV espírita, chamada TV Nova Luz, que é lá do grupo espírita que eu faço parte. E uma mãe perguntou, o meu filho me batia. O meu filho roubava tudo que eu tinha em casa. Ele fazia toda a maldade por causa das drogas. Eu cheguei a um ponto que eu não aguentei mais. Ele tinha 18 anos. Ele saiu, eu coloquei um cadeado no portão, troquei as fechaduras da porta e nunca mais deixei ele entrar. E quando ele apareceu querendo entrar, eu falei, quando você estiver realmente disposto, porque eu fiz tudo por você, a minha vida toda eu fiz tudo por você, e você nunca quis dar o devido valor, porque as drogas te consumiram, porque você se consumiu. E ela falava isso e chorava profundamente, porque ela colocou o filho que ela amava, o único filho, para fora de casa. Por causa do comportamento. Ela se preservou apesar do amor ao filho. Quando a gente fala nessas questões, o que nós não fizemos muitas vezes é colocar essas pessoas que nos magoaram, e nós mesmos que magoamos alguém, nos devidos lugares das nossas emoções. Ou seja, eu continuo dando valor para quem me maltratou, para quem me machucou, não por ser quem é, mas pelo que fez. Então ela fez errado, mas isso me impede de amar essa pessoa? Não. Ela continuava amando o filho. Mas só que o filho não abria brecha para poder fazer diferente. Ele não conseguia. Mas aí também tem uma... Depois a gente conversa. Deixa a gente tocar a palestra, senão a gente não vai. Aí o que acontece? Quando a gente confessa a Deus, a gente vai abrir brecha para Deus agir na gente. Eu explico para Deus, Deus, eu tentei esconder de você, mas você me conhece. Você me chama pelo nome.
você me chama pelo nome. Foi assim que aconteceu com Maria de Magdala. Dizem que ela era uma pecadora. Ela não era prostituta, tá, gente? Eu vou esclarecer. Maria de Magdala não era prostituta. Tirem isso da cabeça. Princesa. Aí, o que acontece? Deus, Jesus, a chamou pelo nome. Porque conhecia profundamente. E Deus faz isso com a gente. Mas quando Deus chama a gente pelo nome, que chama a gente para a nossa responsabilidade, o que a gente faz? A gente vira as costas. Então a gente confessar a Deus é falar: Deus, eu confio em você. Eu confio em você. Deixa eu falar para você o que me dói. Me ajuda a resolver as minhas falhas, porque as minhas falhas são o que me dói. A falta de perdão, a falta de empatia, a falta de compaixão, o egoísmo. Isso é o que me dói. Não é o que o outro fez para mim. É o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Me dói. Então, quando a gente confessa a Deus, isso dentro do NA e fora também, a gente começa um processo de libertação que a gente tira das nossas costas toda a responsabilidade. Muitas coisas é Deus que vai agir. Mas quando Deus age, a gente fica com raiva. Porque aquele garoto ficou com raiva da mãe. Mas era preciso que a mãe tomasse aquela atitude, porque senão ela própria iria morrer. E ele não era filho dela. Ele é filho de Deus. Ela é filho de Deus. Ele é o Espírito que estava com ela para tentar um ajuste, que ele não quis. O erro foi dele com ele mesmo. Dele com ele mesmo. Não da mãe com ele. Porque a mãe não errou, ela agiu certo. Por incrível que pareça, ela agiu certo. Só que muitas pessoas agem errado. Ele poderia ter aproveitado aquela dor de ser expulso de casa, mas não, ele correu para as drogas. Ele correu para uma fuga. Mas ele poderia ter aproveitado aquela dor e entendido, é Deus agindo. Deixa eu pensar o que isso tem a ver comigo. Tem mães também que só Jesus. Tem mães matando tantos filhos aí hoje em dia. Todo mundo, é como eu falei desde o começo, a gente tem a mania de julgar achando que mães seriam perfeitas. É fatos que existem. A gente tem mania de julgar, achando que pessoas deveriam ser perfeitas, que mães deveriam ser perfeitas. Mas o que nós falamos agora há pouco? Mães não são seres humanos? Sim. Mães não são abacaxis numa plantação de abacaxi? Sim. Somos nós. Pais são abacaxis numa plantação. Nós somos abacaxis numa plantação de abacaxis. É isso que eu quero que a gente entenda. Que todos nós erramos. Sim, existem mães que são cruéis. Existem filhos que são cruéis. Existem avós que são cruéis. Existem muitas pessoas cruéis. Mas será que essa crueldade que a gente fala é realmente uma maldade ou é uma sombra de quem não aprendeu a ser melhor? É uma sombra. Antigamente eu pensava isso da minha tia que me criou e hoje em dia agradeço por ela ter sido durona comigo. Hoje em dia eu entendo. Demorou um pouco para entender. É, eu entendia, porque... O mesmo aconteceu comigo em relação ao ela fala, eu sentia pena de você, e dos 3 filhos que ela criou, eu era o que menos castigo, que menos apanhava, porque eu sempre fui deficiente. Então ela ficava com pena. Mas ela falou, ficava com pena de você, mas eu tinha mais medo de eu não te educar e mais tarde a polícia te educar. E polícia não vai dar 3 vagatadinhas de goiabeira, não. Polícia vai bater de outro jeito. É o que ela agora tem uma diferença, que ela ser durona e sua família que tá igual nisso. Mas a verdade, veja bem, volto a dizer. Volto a dizer. É isso que acontece. Mas na minha mente de adolescente de criança, na época ela era muito ali. Pessoal, só um minutinho. Não vamos nos delongar em debates que não vão levar nada. Ao final, gente. Só um pouquinho. Presta atenção no seguinte, eu volto a dizer. São pessoas que agem errado porque não sabem agir melhor. A gente quer condenar a todo custo, quer tirar quer tirar as nossas questões. Deixa pro final, por favor. Por favor, deixa pro final. A gente quer tirar das... Quanto mais a gente retruca, mais demonstra que a gente está ali, está firme dentro daquilo que a gente acha. Mas a realidade de Deus é diferente. É isso que eu quero que a gente entenda. A realidade de Deus é diferente. Nós não somos capazes de vislumbrar o que Deus está fazendo. O porquê das coisas. Elas falaram. A minha vida, tive um problema com a minha tia, tive um problema com meus pais. Procurei ressignificar e compreender.
Eu tive problemas com meus pais, sérios. Que depois que eu entendi que eles eram apenas seres humanos querendo acertar, o que eu pude fazer foi, Deus, me dá outra chance com eles, para que eu possa resgatar os meus erros com eles, o meu julgamento errado com eles. A forma como eu agi, maltratando, com raiva do que eles fizeram comigo. E nós estamos maltratando até hoje, entendeu? Só que... Não tem nada. Mas eu volto a dizer, é o que eu quero que você entenda. Você continua retrucando, que continua sendo, mas você não conseguiu ainda ver que existe uma lição por trás disso, que você não quer aprender. Olha só, eu estou falando, eu reconheço totalmente, sou totalmente grata a Deus e ao universo e aos espíritos que estão comigo até hoje, senão eu estaria vivo. Eu só procuro entender o porquê. Eu tenho que carregar uma culpa como se eles, todos os pais, fossem... E por que você carrega a culpa? Emocionalmente. Não, porque assim, as falas é como se nós se drogamos, nós fizemos mal à família, nós estamos aqui porque pecamos um dia. E não é isso, muitos estão aqui porque não tiveram nem a oportunidade dentro de uma maternidade de ter a escolha. Por que não tiveram? Ué, Você porque acha que... muitos estão filhos Não, de... você volta no mesmo ponto que eu já expliquei. Tenta entender. Não existe a questão de injustiça porque está na maternidade. O bebê é um espírito antigo. É o espírito que está na aprovação, não é o bebê. O bebê é esta encarnação. É como se fosse uma roupa nova. Eu sou nova, não entendo muito desse negócio. Então é isso que eu quero que você entenda. Não existe essa questão de entendermos que como crianças que chegamos agora, crianças que chegamos agora, recém-nascidos, estamos isentos da nossa própria maldade. Porque nós não sabemos o que fizemos no passado. E se nós fizemos exatamente a mesma coisa? Ou pior? Porque Deus cura de maneiras diferentes. Às vezes é preciso um choque forte, um remédio forte para acordar da vida. Depois. Exatamente, porque tem coisas muito piores. Vou contar uma história para vocês de uma situação que vocês vão se perguntar, mas espera aí, por quê? Tinha um garoto que era muito feliz. Jogava futebol, adorava futebol. Era um bom garoto. Mas de repente, ele começou a sentir fortes dores. O corpo começou a falhar. O que é, o que não é, o que é, que não é, cura daqui, cura dali, não cura. Resultado, ele tinha uma doença genética que iria acabar com todos os movimentos do corpo dele. E ele era uma pessoa boa. Era um bom filho. Era uma pessoa boa. E o resultado foi que ele ficou completamente paralisado do pescoço para baixo. Tudo na vida dele era para ser o quê? Feito pelos outros. Até limpar o bumbum, trocar a fralda, tudo. Tudo! E um dia ele estava morrendo. Estava sangrando muito. E ele era muito amigo de um cidadão que poucos conhecem, e quando eu falo poucos conhecem, não é ironia, é uma realidade, chamado Chico Xavier. Todo mundo ouviu falar, mas conhecer ele ninguém conhece, muito difícil. Essa pessoa foi até lá, os amigos conseguiram fazer uma vaquinha, colocaram ele no avião, levaram ele para Minas Gerais. Quando ele encontrou com o Chico, ele falou: Chico, meu fiozinho da vida está fininho. Chico pegou todo mundo, fez uma prece em torno dele. Ele estava com uma hemorragia muito séria. Fez uma prece em torno dele. Chegou e colocou a mão. Quando encostou a mão nele, a hemorragia parou. E ele falou: faz o bem que o cordão engrossa. Uma pessoa boa, por que Deus puniria com tanta severidade? Por que Deus puniria? Será que é uma punição? Sabe qual foi a escolha dele? Apesar do sofrimento, ele saiu pelo mundo, pelo Brasil, para divulgar a palavra do Cristo. Ele não se revoltou, ele saiu para divulgar a palavra de Deus. Ele saiu inaugurando centro espírita, hospital, creche, orfanato, asilo.
palestras maravilhosas, tudo carregado numa Kombi, num carro, onde ele estivesse, numa maca, com pessoas ajudando o tempo todo. A mãe dele chegou ao ponto de falar: filho, eu tenho 4 filhos, 3 andam normalmente. Eu vejo os 3 todo dia, mas você que não anda, eu não vejo nunca, você nunca está em casa. É isso que eu quero que a gente perceba. Por quê? A gente se pergunta muito por quê, mas não podemos saber por quê, muitas vezes. Sabemos, sim, temos uma ideia. Através do Espiritismo, conseguimos ter uma ideia do que pode estar acontecendo. É uma necessidade, seja porque erramos, seja porque precisamos nos libertar de uma emoção ruim, de alguma coisa ruim. Não interessa. Mas tem um detalhe: quando a gente se liberta disso, quando a gente se liberta dessa condição, a gente sente um alívio. A dor passa. Porque a gente fica remoendo a mesma coisa o tempo todo. Porque a gente, no nosso orgulho, a gente foi ferido. E a gente não quer isso. A gente se acha superior. Então, quando a gente fala a Deus, eu confesso a natureza das minhas falhas, eu estou dizendo: Deus, olha, eu não me conheço. O que eu posso ver de mim é isso. Eu tenho essas falhas. Eu sou assim. Eu estou assim. Eu não sou, eu estou. Porque eu vou evoluir. Eu estou. O que você pode me ajudar? Aí a gente abre espaço para que Deus haja na nossa vida. E isso é importante porque tem vinculação com o próximo passo. E é quando a gente confessa para outro ser humano, quando a gente confessa para nós mesmos. Quantos de nós vivem em negação, atribuindo a outras pessoas o mal que nós mesmos nos causamos? Por exemplo, vingança. A gente quer punir a pessoa que fez mal pra gente, de alguma forma. Mas quem está sendo realmente, quem está se punindo realmente? Será que é a pessoa ou será que é a gente? Você mesmo. O meu ódio é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Exatamente. Então o que a gente tem para confessar para nós mesmos é admitir humildemente, é continuar o processo de humildade. Eu sei que eu sou incapaz. E isso, mesmo que você não acredite necessariamente em Deus, todo mundo sabe. Ninguém é capaz de tomar conta 100% de todos os atos da vida. Esse controle não existe. Quando a gente admite para a gente mesmo, a gente se coloca no devido lugar. Porque vejam bem, não somos seres evoluídos. Estamos muito longe disso. Não somos. Mas estamos evoluindo. Estamos evoluindo, mas ainda estamos longe. Ainda estamos que nem bebês espirituais. Ainda somos bebês espirituais. Nós temos ainda muita maldade no coração. E quando a gente confessa, eu admito, eu tenho maldade, eu sei das minhas maldades, eu sei dos meus monstros aqui dentro. Mas quando eu admito e sei que eles existem, você pode tranquilamente colocar eles num cantinho e falar: olha, você não interfere mais, eu posso sentir você. Eu posso sentir raiva de alguém, mas não quer dizer que eu vá agir contra esse alguém. E quando eu confesso, admito que existe aquele monstrinho dentro de mim, eu tenho conhecimento do que eu preciso tratar. Eu aceito que eu preciso tratar daquilo. Eu aceito que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu não preciso que ninguém me ame. Não preciso, porque Deus me ama e isso basta. Só que é difícil pra gente. A gente quer ser amado por outras pessoas de qualquer jeito. A gente quer ser sentido. O nosso orgulho pede que a gente seja vivido, que outras pessoas elogiem, que nos fortaleçam. Isso acontece, mas nem sempre pelas pessoas que a gente gostaria. Porque muitas pessoas que a gente gostaria nos colocam para baixo. Essa é a realidade da vida. E tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E aí quando a gente confessa para outro ser humano, por que confessar para outro ser humano que é tão imperfeito quanto eu? Por quê? O que me eleva a fazer isso? Me eleva a coragem de poder confiar na humanidade. Através de um ser humano que a gente se confessa, a gente confia na humanidade. Esse ser humano pode falhar comigo? Pode. Pode. Mas eu tive a oportunidade de falar: eu confio e abro as portas para outro ser humano que pode me ajudar. É a perda máxima
do controle. E até então eu estava no controle com Deus e no controle comigo. Mas e quando outra pessoa pode vir e falar para mim, na cara, na lata, as coisas que eu preciso ouvir. E vai ter razão. Tem gente. E aí? Porque são essas, Deus não vai chegar e ficar colocando um anjo no seu ouvido falando, não, meu amigo, a situação é a seguinte, vamos recapitular aqui. Ele não vai fazer isso. Ele está fazendo através da vida já. Você mesmo não tem conhecimento para ser melhor. Se tivesse, seria melhor. Tá certo? Outra pessoa pode não ser melhor que você. Mas, imaginemos o seguinte. Se nós fôssemos a Terra tem mares profundos, não tem? Ela vai até 11 quilômetros de profundidade. Todo mundo sabe disso, beleza? Mas também tem o Everest, que tem 7 quilômetros de altura, eu acho. 8 quilômetros de altura. Agora eu pergunto para vocês. Tem partes de mim que podem estar lá embaixo? Lá no fundo desse poço? Tem. Mas tem partes de mim que podem estar no Everest. Mas, no entanto, dessa outra pessoa, partes diferentes dela estarão em posições diferentes. Então ela vai saber mais do que eu naquilo que eu não sei. Eu talvez saiba um pouco mais do que ela a respeito de coisas que ela também não sabe. A gente complementa o conhecimento, a gente se ajuda. Não tem jeito da gente evoluir se não for pela relação com outros seres humanos. É a lei da sociedade. A gente precisa de outros seres humanos para evoluir. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. Eu não vou entrar no sexto passo porque não vai dar tempo. Mas compreendem que tudo aquilo que nós falamos hoje, de emoção, de dor, de relacionamento, tem a ver com o que a gente entrega para Deus, para a gente e para o outro. Muitas vezes a gente confia erradamente em outra pessoa. Mas pessoas também já confiaram erradamente na gente, porque a gente já falhou com pessoas. A gente falha, é normal, nós somos assim. Nós somos seres humanos. Estamos em processo de evolução, é isso que a gente precisa entender. Porque erraram com a gente acha que a gente é perfeito, que a gente não merecia. Nós vemos em nós uma perfeição, um orgulho de que eu não posso ser ferido. Mas é brutalmente ferido. E dói. Eu sei que dói. Dói muito. Mas será que, se eu tenho alguma coisa para aprender, e se eu aprender isso realmente, essa dor vai passar? Vai. Porque Cristo, já finalizando e a gente podendo abrir para perguntas e respostas. Porque Cristo, ele tomou um bofete enquanto estava sendo torturado, logo no início da tortura. O bofete era uma desonra muito grande na época, que é bater com as costas da mão. Isso você fazia com criminosos da pior espécie. Além de toda a surra, todo o chicoteamento, todas essas coisas, né, que ele teve, ele bateu, mas ele olhou naquele soldado e perguntou, por que você me bate? Se eu estou errado, então me educa. Mas se eu estou certo, por que você está me batendo? Não tem justificativa para bater. Ele venceu o orgulho, ele já não tinha mais. Não é porque ele foi criado puro, ele não foi criado puro. Ele era um espírito como a gente, cheio de falhas, bilhões e bilhões de anos atrás, no planeta dele. Cheio de falhas, cheio de problemas, cometeu erros, talvez tenha matado. Não sabemos. Não sabemos a respeito da história da ficha pregressa, né? Antigamente tinha esse termo, a capivara. Aqui ainda fala, capivara quando fala a vida pregressa? Puxar a capivara. A gente não sabe da capivara do Cristo. Mas ele foi o Espírito que nem a gente. E um dia nós todos seremos Cristo. Todos nós seremos. Seremos, não estou dizendo que talvez, seremos. É parte do nosso processo evolutivo. Todos vamos evoluir porque somos deuses. Ninguém vai sair do fruto do abacaxi sem se tornar um abacaxi. Nós somos deuses, filhos de Deus. Somos capazes de muitas coisas, mas a gente insiste em ser humano, com emoções bobinhas, com desejos, com medos, com fugas de nós mesmos. Entendem?
a diferença? Bom, então, oficialmente, agora sim, eu vou pedir. Tem muitas perguntas, eu vou atender um por um. Por favor, não entremos em debate rebatendo o que os outros estão falando. Não façamos isso, porque isso é muito cruel. Todo mundo tem direito a ter as dúvidas que tiver, que eu vou responder da maneira melhor possível que eu conseguir, porque eu também sou um ser humano, também sou um abacaxi, estou em evolução, tá certo? Então, devagar, vamos lá. Só um minutinho, fala você primeiro, vou fazer dessa ordem aqui. Olha, Só, assim, perguntas rápidas, por favor. Não, só uma observação rápida que eu queria fazer. Desde quando eu cresci, eu passei sim por um longo processo de evolução e sempre me considerei em processo de evolução. Eu fui criado em um berço evangélico cristão, mas sempre fui curioso, sempre gostei de questionar o de tudo e o porquê. E quando você tocou no assunto de pai e mãe, eu quando criança, até os 9 anos, eu enxergava, via muitas coisas. E na minha adolescência, eu e minha mãe... Coisas espíritos? Sim, eu enxergava. Eu sempre fui intuitivo, perceptivo e sensitivo. Entendeu? E acredito, às vezes, ser um claro evidente através de sonhos. E na minha adolescência, eu e minha mãe, a gente discutia muito porque ela não aceitava as minhas diferenças, por ser diferente. Entendeu? Porque eu sempre gostava de questionar tudo, o porquê. E meus pais, que acontece? Antes de eu entender o lado deles, entendeu? Eu sempre questionava muito o porquê. Mas depois que eu amadureci, cheguei na fazenda e passei a entender o lado deles... Qual é a pergunta? Não, é uma observação. Entendi. Daí você começou a entender... Pessoal. Aí o que acontece? Quando eu passei a entender o lado deles, eu falei assim, mãe, não vou mais brigar porque eu tô vendo que isso não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Então, e nossa relação vai ficar desgastada, entendeu? E pode perder o afeto um do outro. Então, desde então, eu sempre procurei ser humilde, né? Sempre ser curioso sim, e sempre me considerei um neófito, um aprendiz. Depois eu vou contar para você uma história semelhante a isso que você passou, mas é interessante. Pessoal, vamos deixar a palestra decorrer e aí no final da palestra... Não, eu já abri perguntas e respostas. Já estamos na perguntas e respostas. Esse trecho aqui, fala, meu querido. Até quantas vezes o espírito ele pode reencarnar? Infinitas vezes. Infinitas vezes. Porque o processo de evolução é o seguinte, não é quantas vezes você pode reencarnar, é quanto você evolui. Quanto mais rápido você evolui, menos você precisa reencarnar. Menos vezes, porque você vai progredindo, entendeu? Até que chega um ponto que você atinge uma maturidade tão grande de sabedoria e emoções que você não precisa mais reencarnar. Mas tem gente que fica 500, 600, 1000 anos patinando no barro. E tem pessoas que que compreendem a verdade e vão à luta. Então, não dá para dizer quantos. E só mais um. E o espírito, quando ele vai, antes de encarnar de novo, ele pode ter alguma escolha conforme ele vem só tem escolhas, outra reencarnação? Só tem escolhas, espíritos que tenham condições de fazer essas escolhas. Porque, via de regra, nós não sabemos escolher as nossas vidas. Enquanto encarnados, a gente não sabe tomar decisões encarnados. Como é que a gente vai tomar decisão a respeito da nossa vida futura? Nós não sabemos. Entendeu? Então não dá pra gente ter. Mas o Chico Xavier, por exemplo, ele influenciou completamente a encarnação dele. Mas ele é um outro padrão, por enquanto. Tá? Espera um pouquinho, deixa eu manter aqui. Eu tenho 3 perguntas básicas. A primeira, eu sei que eu estou pagando pelas minhas encarnações. Apagando, não, aprendendo. Não, eu estou pagando os pecados que elas cometeram. Aprendendo. Isso pra mim Peraí, gente, isso é importante. Repete, você está pagando pelo que? Os pecados que elas cometeram lá atrás. Elas têm. As minhas encarnações. Não. Sim. Não. Sim, não são as suas encarnações. Aqui, o que eu estou passando, isso tudo, porque eu não você esse crime todo cometeu. Ao ponto... Você cometeu. Não. Você cometeu. Como. Você pode não aceitar, mas você cometeu. Tá, você pode não aceitar hoje, mas não tem como você ser outra pessoa. E a segunda coisa que o senhor falou que nós precisamos da ajuda da sociedade. Que para quê? 99% da sociedade, pouco que importa com nós. Alguns nem olham para nós, alguns nem respeitam nós. Então, que para quê?
botar com a sociedade também, nem é isso tudo, tá ligado? Quem está aqui hoje nessa casa acolhendo é da sociedade? Sim. Não, Sim, então, sim, mas tipo aqui, eu falei 90% da sociedade, não 100%. Alguns se ajudam, alguns se... Sim, mas filho. alguns criminalizam nós, julgam nós, tá ligado? Sim. Então, tipo aqui, minha vida com a sociedade... É essa que é a não situação. É você aprender a filtrar. Deixa eu responder essa pergunta. Deixa eu responder essa pergunta antes de você continuar. Essa questão é questão da gente saber filtrar de duas formas. A primeira é, prestem atenção, bateu, doeu, pega que é teu. Se dói, é porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Se há o orgulho, depois eu vou chegar aí. Se há o orgulho na gente, que a gente fica achando ruim, que todo mundo nos julga, mas o meu crescimento sou eu que sei. Eu não posso me comparar a ninguém, ninguém pode me comparar a outras pessoas. Eu só posso me comparar comigo mesmo. Eu ontem, eu hoje, eu amanhã. Entendeu? Então, sim, a sociedade é necessária, pelo bem e pelo mal. A sociedade é a escola, onde você aprende geografia, história, matemática, português, tudo que você quer e o que você não quer. Mas aprende, porque tudo é necessário. Terceira pergunta. Igual o senhor falou que aqui deve ter um monstro, não sei, alguma coisa que o senhor falou. Tem uns monstrinhos aqui dentro. O monstro, ele não nasce, ele é criado, tá ligado? Conforme a sociedade, até mesmo as famílias, ela que julga, ela cria um monstro dentro de tu, tá ligado? Não. Tu não nasce um monstro. Não. É igual com a minha família. Meu problema de família, porque muito importante. Não fui eu que quis, não fui eu que... Muito importante você ter falado aí. Meu caminho. Veja bem. Que criaram um monstro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora eu vou fazer pergunta. Isso eu estou falando pelo que aconteceu comigo. Eu tenho os monstros, mas ninguém criou. Os meus monstros são o quê? Minha falta de conhecimento e minha ignorância. Também, mas não é só isso. É só isso. Porque daí na sua sombra você acaba criando o quê? Ressentimento, que é um monstro. Raiva, que é um monstro. Ansiedade, que é um monstro. São as coisas que você cria. Ninguém cria isso aqui, só você. São filhos teus. Não, e sentimento sim, eu tô falando em laço de família. Os laços de sociedade, família, tá ligado? E quem disse que você... você... ele que cria um monstro, não nós que é um monstro. Tá, pra gente encerrar com você, só pra você entender. E quem disse que em outras encarnações você não foi o monstro? Acredito você... que sim. Porque meu sonho me mostra muitas coisas, então eu acredito que sim. Então, entende? Você não está pagando pecado, você está aprendendo. Licença. É diferente. Mas eu não acho depois, já que chega aí. pesado que minha encarnação fez. E eu pagar essa encarnação. Mas é você mesmo. É você mesmo, você não mudou. É só você mesmo. Não é eu era uma outra pessoa, você não era. Você é o mesmo espírito que está aprendendo e se modificando. É como você vai na escola. Você foi na escola primeira série, foi para a segunda série, foi para a terceira. Era outra pessoa ou era você mesmo? Minha encarnação sou eu, não sei. Na outra, você sempre foi assim. Só que a primeira série foi outra encarnação, a segunda série foi outra encarnação, a terceira foi outra e assim por diante. É assim que funciona. Eu quero falar aqui em base em mim, em base em quase todo mundo aqui. Tá certo? Nós, LGBT, vou falar várias questões aqui para resolver. Mas seja breve, por favor, para todo mundo. Tá certo? Nós não podemos se culpar, certo? Pelos erros dos nossos pais e nem carregar aquela coisa. Todo mundo aqui é maior de 18 anos. A responsabilidade dos nossos pais é até os nossos 18 anos. Depois para frente, cada um tem que construir a tua vida, tá certo? Nosso país é cristão, evangélico, católico, a mesma coisa, porque cremos em Jesus Cristo. E na base deles, que seguindo nós, LGBTs, somos maus e tal e tal. Porém, a gente não pode levar isso a vida toda. A vida toda. Não pode. É igual um exemplo assim, as drogas. Eu, na minha doce ilusão que eu vou buscar um gatilho nas drogas, acabei me ferrando. A culpada de quem? Sou eu mesma. Então eu tive que buscar Jesus Cristo para me livrar daquele mal. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Construir a nossa vida, ver, caramba,
né? Isso aqui, se eu tô com tendência à depressão, eu vou pro álcool, eu vou pra bebida, eu vou pra droga, para não ficar tanto se vitimizando e colocando a culpa lá nos nossos pais. Ai, meu Deus, eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Gente, cada um é dono da sua vida. A responsabilidade deles é até os 18 anos. A responsabilidade das suas emoções é sua. Outras, sobre vidas e karmas, vidas anteriores. Tudo bem, todo mundo tem. Eu também. Só que eu coloquei na minha cabeça, eu estou viva aqui e agora. Eu só tenho hoje e agora. Pessoas que, um exemplo, tenham tendência a drogas. Pessoas que usam drogas, eu, em Cristo, são meus irmãos, mas eu quero estar longe. Certo? Eu estou tendo isso. Sabe? Foi uma luta para mim entender o NA. Foi uma luta para mim reconhecer como dependente química. Foi uma luta para mim até mesmo, muitas vezes, falar o nome de Jesus Cristo e Deus. Hoje eu sigo Jesus Cristo, né? Hoje eu estou conseguindo ficar limpa e sóbria, entendeu? E é o que cada um. Agora, ai, meu Deus, eu tenho trauma, eu vou lá, vou comprar um pó, sendo que o pó é altamente depressivo depois, então não vai adiantar. Sim. É só isso. A realidade é exatamente essa. Você falou, resumiu muito bem. A realidade é exatamente essa. Não adianta a gente ficar se vitimizando por qualquer coisa que tenha acontecido. Aconteceu? Aconteceu. Você pode modificar o que aconteceu? Você pode tirar aquele fato de você? Não. Não, você não tem como tirar o fato que aconteceu, já aconteceu. Mas o que é a maneira como você conversou com você mesmo, a maneira como você entendeu aquilo e trouxe para o seu coração, você pode modificar. Isso você pode. Isso está no seu domínio e é o que a gente faz. Porque se erram comigo, não é um problema. Erraram, doeu, magoou. Como que eu vou curar? Meu amigo, você errou. Fui, te perdoo, eu não quero nem saber, fui. Eu estou me libertando de você. Isso. Eu não tenho que perdoar você por causa de você. Eu perdoo você por causa de mim. Porque eu não aguento mais sofrer por causa de você. Porque pelo que eu acho que você fez porque você achou que era o certo. Porque a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, o seu amor, seja o que for, seu, me machucou. Mas não é problema meu, eu não quero esse presente. Sim. Entende? Ressignificar o que aconteceu é importante. Compreender que, quando eu perdoo, eu não estou perdoando a pessoa. A pessoa, pelos erros, vai encontrar no devido tempo, como ela falou, a justiça divina. Vai encontrar. A justiça vai ser encontrada. Porque Deus sabe o que precisa. Porque também essa pessoa tem um aprendizado lá na frente, como nós estamos tendo agora e teremos ainda muito adiante. Então, ressignificar o perdão. Perdão não é dizer esqueci. Não é dizer eu aceito você de volta. Não é isso. Perdão é liberdade. Eu me liberto daquilo que me maltrata. Ponto. Eu não preciso aceitar você na minha casa. Eu não preciso aceitar você na minha vida. Amar você é um outro passo lá adiante. Amar você é um outro passo que vai acontecer. Porque Deus amou seus inimigos. Jesus amou seus inimigos. Deus ama todos os seus filhos, que blasfemam ou não. Ele não está preocupado com isso. Aí, quando a gente ressignifica o mal que a gente acha que nos causaram, que as pessoas que agiram errado porque não sabiam agir diferente, quando a gente perdoa, eu estou me libertando. O perdão não é para a pessoa, é para mim. É para mim. E por isso que eu falo, a primeira pessoa que eu devo perdoar, quem que é? Eu mesmo. Eu mesmo. Pelos muitos erros que eu cometi, julgando os outros, julgando a mim mesmo, fazendo muitas coisas equivocadas. Beleza? Nós sabemos que o mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Dá essa desigualdade toda. Nós, de uma maneira geral, que estamos nessa sala e lá fora, que caímos no papelão, nem todo mundo é por causa de álcool e droga. São as dores familiares, separação de família e tantos outros transtornos que vemos o cal cada vez mais crescer. E o abuso de poder de certos funcionários, covardes, que representam a prefeitura, não posso generalizar, todos são, mas na caneta só sabem dar advertência e desligamento. É o que eles sabem promover. Não nos promovem a reinserção social
para trabalho, maqueiam toda uma situação, se for a fiscalização dos direitos humanos, visitar o abrigo aonde dormimos e acordamos, vai se constatar várias violações. Trabalhei no abrigo, eu sei como funciona. É um absurdo. Eu sei como funciona. Tinha que ter uma câmera, esse ato expulsionário, como foi exigido da polícia, ter uma câmera quando vai abordar o cidadão por causa do abuso de poder. Em cima disso aí, como que é a gente conviver com essa situação dia a dia, 12 horas na rua, sem carregar esse fardo para ter força de sair dessa situação dolorosa, dessa expiação? Essa é uma pergunta complicada, bem difícil mesmo, mas a verdade é a seguinte. Sim, quem está nessa situação acaba sujeito o quê? A maldade de outros seres que não conseguem compreender, acham que é vadiagem. Todo mundo que vai trabalhar nisso vai achar que ou foi isso porque é vadiagem, ou porque é fraco, ou porque é problemático. Todos nós sabemos, você pode ser fraco, você pode ser problemático, mas é o que você consegue ser nesse momento. Reerguer, muitas vezes, não depende apenas de você. Depende também de outras pessoas. Mas às vezes, é como eu falei, quando você realmente está disposto e pede a Deus, eu quero realmente, porque existe um motivo que eu quero crescer, eu quero ser mais, e eu vou tentar, é uma conversa você com Deus e Deus te encaminha para as coisas certas. E eu digo por mim, eu há muito tempo venho tentando ser bem sucedido na vida, nunca consegui. Tem certas coisas que nunca vão passar. Eu estou tentando. Mas será que é isso que Deus espera de mim? Ou será que Ele espera que eu tenha também um pouco de resiliência e suportar? Sabe? Existem coisas que estão além do que a gente consegue, mas nada impede a gente continuar lutando. Procurando as pessoas certas, não confiar naqueles que são ruins. Mas tem tantas pessoas, tantas igrejas, tantos lugares que você pode chegar e pedir ajuda para você ser reinserido. Tem lugares que não são oficiais. Tem lugares. Eu não vou fazer É pergunta, muito difícil. Tá? Eu É vou só ser bem porque- rápida. Sim, mas- Só meio um segundo. Entendeu? É assim que funciona. É difícil. É complexo. Mas entre você estar sendo treinado na sua resiliência para compreender e trabalhar você mesmo, suas emoções, às vezes dominar as emoções que estão em você hoje, que é uma coisa que Deus pode falar, olha, meu amigo, você escolheu essa passagem muitas vezes. Você escolheu. Através de muitos eventos que você criou, que você fez. No entanto, nada impede você lutar desesperadamente para melhorar. Agora, por que você quer melhorar? É porque você realmente percebe que você é uma pessoa muito melhor e que merece, ou porque você tem um orgulho, isso é para você pensar em você, um orgulho que fala, eu preciso e eu mereço. Você entende? Tem muitas coisas nisso, mas sempre você vai encontrar, se pedir a Deus e procurar no lugar certo, você vai encontrar ajuda. Deus nunca falhou comigo nas ajudas, nunca, em momento algum. E olha que eu sou triste, viu? Licença. Eu sou triste, sou eu. Espera um pouquinho que já chego aí, fala. Só uma observação, não vou se demorar. Existe uma palavra que Jesus nos deixou, que é bem verídica, e temos que carregar isso até hoje. A raiz de todos os males na terra é o dinheiro, é a curvatura, a mamão. Nós que estamos nessa situação, a única coisa que não podemos aceitar e fazer, que é como a todo tempo esses obsessores querem nos pôr a essa posição, é nos curvar também a ganância do dinheiro. Sofrer sim, apanhar sim, ser maltratado sim, humilhado sim, com a fé em Deus, que você fazendo certo, Ele irá te justificar. É uma boa saída, mas temos uma conversa legal a respeito disso, que é muito bem colocado. Você ia fazer uma pergunta? Eu ia fazer duas observações e uma pergunta, mas é bem breve. O que acontece? Uma coisa que a Ana estava falando sobre questões familiares. Vou usar um exemplo meu bem rápido. Quando eu tinha 16 anos, minha família não me aceitava. Eu estava começando a ser trans, fui trans há muito tempo, até 2021, hoje tenho 22, até o ano passado. E o que acontece? Tive que ir embora de casa. Quando eu conheci a Thalita, há uns 7 anos atrás, eu, ao invés de eu ficar chorando, falando, minha família não me aceita, não sei o que, vai ficar ligando, querendo a aceitação deles, fazendo chamada de vídeo, essas coisas, eu simplesmente peguei e falei, vou fazer minha própria família. Da mesma forma como eu ganhei o sobrenome de um parente meu, eu também vou dar meu sobrenome à minha esposa, a uma criança que eu adotar, alguma coisa assim. Então, sobre essa questão familiar, sim, a gente tem que ter esse pensamento de que, não sofrer pelo passado, e sim querer construir a sua. Você ter o seu cachorro para você dar uma ordem, ou você olhar assim para sua esposa e falar, olha, nós dois somos uma família em si,
e vamos continuar a nossa vida. Porque quando você estiver lá com 80 anos, você não vai ligar para seus pais, você vai ligar para sua esposa, para o seu cachorro. Eles que vão te ligar, Com vai certeza. priorizar. A segunda observação é sobre a questão do... Eu não lembro quem foi que tinha falado. Acho que foi ele que tinha falado sobre a questão do abrigo. Há muito tempo atrás, os abrigos da prefeitura davam trabalho, você sentava na mesa, a assistente perguntava, você quer trabalhar, você quer estudar? No que eu trabalhava também fazia isso. Há muito tempo também tinha acolhimento 24 horas, a refeição chegava no horário do almoço, chegava no café, essas coisas. Lá funcionava direitinho. Mas acabou por causa vamos dizer de pessoas, mas de espíritos ruins, pessoas que não tinham pensamento centrado. Então quando você centra o seu pensamento, você sai dali. Mas querer que, o outro tem que sair, o outro tem que sair. Que me tirem da minha situação. Você pode dar um conselho para ele, você pode dar um conselho para ele, falar para ele, olha só, você tem que sair dessa, entendeu? Mas não ficar ali, vamos ficar aqui porque a gente está na briga jogada, é central, não sei o quê. Não, você não tem que querer sair, entendeu? Porque assim, ficar pensando, já tô na merda. Já tô ruim, entendeu? Não. Tipo assim, a central tá assim desde a época imperial, tem cocô no chão, essas coisas, então você sair disso você não vai. Você tem que querer sair. E o final era a questão, que é uma dúvida que eu tenho desde criança. Se no cristianismo, espiritismo, todos os livros estão pregados à questão do perdão divino, que Deus perdoa e não se pode pagar o mal na mesma moeda, por que a gente tem outra vida para sofrer com cargas divinas? Deus fala assim, você matou nessa vida, agora você vai morrer, esqueceu o que você fez e agora nessa vida você vai pagar de alguma forma. E Jesus também por eles que levam sobre mim, Veja bem. Essa pergunta é interessante. Não é uma punição, não é um castigo. Vou contar rapidamente uma história. Tinha um espírita que um dia, sendo um cara muito bom, um jovem muito bom, trabalhava muito, era bondoso, cuidava das pessoas, era um cara exemplar. E um dia no trabalho ele perdeu um dedo. Aí o pessoal começou, mas ele, uma pessoa tão boa, perdeu o dedo? Como é que pode perder o dedo? Aí ele começou a entrar na vibe da autopiedade. Perdi um dedo, não sei o que. Pois é, né, mostrado, perdi no meu serviço, coisa e tal. Aí a espiritualidade correu e falou, meu amigo, numa sessão mediúnica, o que você está fazendo de você? Aí ele falou, pra você ver, perdi o dedo, coisa e tal. Perdeu o dedinho? Pois eu vou te contar uma história, era para você ter perdido o braço na altura do ombro. Era o que você tinha por merecimento. Porque quando você estava lá chicoteando negro no pelourinho, até a morte com prazer, isso você não se lembra, né? Agora você não se lembra disso, mas naquela época você fazia isso. Era assim que você se divertia. Então, quando chegou a hora do resgate, você tinha feito coisas boas, você se modificou. Quando chegou a hora do resgate, precisava ter uma lição. A lição foi só um dedinho perdido. Só um dedo perdido. Você entende como funciona os divinos? Você não vai resgatar na mesma moeda. Não é na mesma moeda. Só é na mesma moeda quem se torna teimoso e não aceita a modificação. Não aceita modificar. Aí vem a dor para que a pessoa acorde, porque é na dor que a gente acorda. Entendeu como é que funciona? Mas esse motivo é o quê? Largar drogas, álcool, deixar as pessoas abusarem, fazer o que quer com você. Não tem nada a ver com isso. Qual é essa modificação? A modificação. Tem muitas pessoas que não fazem. A modificação sua. Seguem só a sua vida e são atrapalhadas mesmo assim. Não, a modificação sua é justamente o que você sente dentro, as suas raivas, aquilo que você se revela. Olha só, qual a raiva, qual o ressentimento? Se você só vai da sua casa para o seu serviço, para o seu colégio, para o seu curso, mas sempre tem um obsessor ali pisando no seu pé, te dando um esbarrão, e você, meu irmão, vai na paz de Deus e você segue o seu caminho. Mas sempre tem um invejoso. Sempre vai ter. Furtando o seu dinheiro, furtando a sua paz. E por que você acha? Se você está questionando, é porque você não entendeu ainda. Vai por mim. Eu estou questionando também. Tem um gatinho só da estão atrapalhando a minha evolução, sim. Não estão atrapalhando a sua evolução. Só você atrapalha a sua evolução. Não. Não. Ninguém atrapalha. Mas e a parte eu guardo dinheiro. Deixa a Cacau falar ali. Eu roubo o dinheiro da minha conta, eu que estou ocupada por atrapalhar meu plano de se mudar. A conta deixou ser roubada. O que é a sua evolução? A minha evolução é trabalhar, juntar o dinheiro para sair do Isso não é evolução. Aí roubaram o meu dinheiro. Isso não é evolução. Isso não é evolução. Evolução é espiritual. Isso é qualidade. Só um minutinho. Como é falando de evolução? Fala. Eu quero falar uma coisa. Eu vou expor uma coisa. Quando eu comecei a perder o resto da minha visão,
Eu sofri, mas meu Deus, por que eu tô ficando cego? Hoje em dia, eu agradeço ter ficado cego total. Eu consegui várias coisas na minha vida por ser cego total. Hoje mesmo aconteceu uma coisa que eu agradeci por ser cego total. Me atravessaram a rua e você, ai meu Deus, o gato foi atropelado. Eu, por amor de Deus, não me conta não. Ai, tá sangrando pela boca. Por amor de Deus, não me conta. Eu agradeci a Deus por não enxergar. Não viu o gato sangrando pela boca. Hoje em dia, agradeço a Deus. Outra coisa que eu reclamava muito, eu abandonava pelos meus pais biológicos. Olha, agradeço a Deus por ter sido abandonada pelos meus pais biológicos. Senão eu não seria a pessoa de boa índole, de bom caráter que sou hoje. Agradeço a Deus. Olha, eu falo pra vocês, uma porção de coisas que eu sofri, hoje em dia que eu tô adulto, eu paro e penso, graças a Deus. Às vezes que a gente pensa que é sofrimento, é livramento. Eu, sinceramente, eu quero colocar isso. A gente está sofrendo agora, mas a gente não sabe o que vai vir lá na frente. Talvez a gente não sofresse agora e acontecer uma coisa pior. Isso também é verdade. Gente, pelo amor de Deus, vamos devagar, tem muita gente para falar. Deixa eu só dar atenção porque tem um pessoal aqui que faz tempo. Peraí, para ela, depois volta. Fala alto, pelo amor de Deus, que eu não ouço. Bom dia. Na minha recuperação, mais ou menos um ano atrás eu passei numa intervenção terapêutica que eu passei alguns meses fazendo o 4º passo. Quando eu fui fazer o 5º passo, eu senti um grande... eu tenho essa dificuldade, muitas vezes, de falar, de expressar ao plano superior, a natureza exata das minhas falhas, e para mim é mais fácil externar para uma pessoa física. É mais fácil. É mais fácil. Natural. É mais fácil, é natural, tá certo. A gente tem a necessidade da sociedade, quer a gente aceite ou não. Ela tinha feito... Fala, você tinha uma pergunta para fazer? Fala. Nem é uma pergunta. Não, só um comentário relacionamento. Somos espíritos que geralmente viemos à Terra para evoluir, certo? Sim, geralmente não, sempre. Certo. Mas evoluir sim também. Por quê? Viemos à Terra, sim, com erros que a gente viveu em outras vidas. Óbvio que a gente carrega esses erros. Mas qual é o nosso papel aqui agora, nesse corpo bizarro que a gente está vivendo? Evoluir e aprender. O passado é doloroso, claro. A gente aprende com ele. Segundo, a gente reclama muito, sim, pelo comentário da Cacau e pelo comentário de algumas pessoas aqui. Reclama muito. Mas é que eu aprendi muito de manhã, após a noite, antes de dormir, agradecer pelo que eu já acordei, pelo que eu já passei, porque o dia todo eu aprendo muita coisa, tanta coisa, observando, presenciando, também sentindo, e também aprendendo com os livros que o seu Ivan também me mencionou, e outras pessoas também. Aprendo com as pessoas que já estão lá em cima, acima de mim, no patamar de material, e geralmente me ensinam a ser forte durante a vida. E geralmente eu estou tentando, assim, só observar mais do que falar menos, porque às vezes a gente anda caminho exato, e pelo que eu não entendi, o senhor falou que a gente não carrega as coisas que a gente teve no outro passado. Eu sou aqui, um espírito. Mas peraí, o nosso corpo é outro. É como o senhor falou que somos roupas. O senhor falou que somos roupas. Mas o corpo é roupa. O corpo é roupa. Tipo, eu tô vestindo uma roupa rosa. Amanhã eu vou estar de preto, ou de verde, ou de roxo, dependendo do meu humor. E tipo assim, aqui eu tô num corpo diferente do que eu estava antes da outra vida. Então tem coisas da outra vida que eu passei, que eu estou aqui pagando. Aprendendo. Porque qualquer de forma ou qualquer... Deixa eu falar. Qualquer de forma ou qualquer nítido, nós passamos por tudo que nós erramos no passado. Em outra vida, em outra coisa morte. Então a gente não deve ter esse pensamento limitado da gente fazer só o bem, mas aprendê-lo com a dor que a gente sente de outra vida. Não é porque a gente vai reencarnar 1 milhão de vezes, é como o senhor falou, e tá certo desse ponto. A gente só vai parar de encarnar quando a gente tiver uma evolução maior, para a gente não precisar mais encarnar nesse mundo material. Os médios, eles sentem mais do que parece. A gente sente tudo. Entendeu? Então, assim, qual é o contexto de que eu quero dizer com isso? A gente não deve reclamar e também não deve justificar o que o outro está sentindo dor por dentro.
Aí, é como o comentário que alguém aqui, não sei se foi ela ou que estava ali no meu lado, não sei. Não estava prestando muita atenção quem foi. Mas eu ouvi um ponto de que a mãe abandona o filho. Uhum. E esse filho tá lá. Sendo que a mãe deveria estar pagando mais do que ela já está pagando hoje. Entendeu? E o filho tá ali no abrigo sem ela. Porque hoje em dia o ser humano... Acelera, por favor. O ser humano, ele tem uma capacidade de ter os benefícios da vida, mas sendo que não consegue aproveitar e dar valor. Então a gente, como eu no meu caso, eu fui rejeitada pela minha mãe, a minha mãe virou as costas pra mim, minha mãe, que me botou no mundo, me sustentou a certa idade porque eu tive a escolha o suficiente de sair da casa dela e nunca mais olhar pra trás. Mas eu tenho comunicação com ela, porque eu respeitando ela, mas ela não me respeitou ao ponto de querer virar as costas. Então o que eu posso fazer? Eu estou sentindo dor, mas aprendo com ela. E eu tenho certeza que depois de que eu aprender mais do dia que o Gerson está começando, eu vou aprender de noite. Chegar de noite e vou falar, caraca, realmente, eu tenho cabeça ficar dor. Andar num caos e numa tempestade de cabeça erguida. Porque a gente traz coisas do passado que com certeza o meu espírito passou muito pouco na outra. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção nisso. Quando que o aluno prova que sabe alguma coisa? Nenhum. Quando? No teste. No teste, na prova. Só que o aluno estudou. É o que ela falou. Está estudando todo dia. Aprendendo todo dia. Numa próxima encarnação, vai passar pela mesma prova. Aí que vamos saber se realmente aprendeu. Mas calma aí. Aí que vamos saber se realmente aprendeu. Ou numa provação semelhante, nessa mesma encarnação, para você poder... Peraí, a encarnação acaba quando você atingir o estado de luz. Então essa provação, essa que você está falando, sim, você está aprendendo. Talvez você esteja tendo uma mentalização das coisas. Mas lá dentro, o que importa é lá dentro do seu coração. É isso que é importante. Se o senhor soubesse o que eu sinto no meu coração, eu acho que ele deveria saber. Não, eu não posso saber. Eu estou dizendo para você entender o que é o aprendizado realmente. O que é o aprendizado? Deixa eu falar. Peraí, gente, tem muita gente. Peraí, que ela tinha perguntado ao tempo para falar. Pelo que eu entendo de evolução, é quando você está numa situação de decadência, você vai tentar servir. Que foi o caso que a Bárbara falou. Caso ela arrumou dinheiro, vendeu o trabalho dela, arrumou dinheiro e roubaram esse dinheiro. O senhor falou que não, isso não é evolução. Não é a parte dele. Então, o que é evolução? Então? É isso que eu vou explicar agora. Eu vou explicar exatamente. A evolução não é material. A evolução não é crescer na vida encarnado, pensando no material. Entendeu? A evolução é você compreender a verdade da existência. De uma forma geral, como espírito. E é difícil para a gente explicar. Você estuda espiritismo? Você já estudou? Então é mais difícil explicar, porque daí entram alguns conceitos meio complicados. Mas vamos entender o seguinte, você como espírito imortal, você vai evoluir no plano do espírito, não no plano da carne. Então o que acontece no plano da carne é aprendizado. A carne é a ferramenta que a gente vai aprender. Só que vai aprender o quê? Por exemplo, ela teve o dinheiro roubado. Tá certo? O porquê que isso aconteceu, ela talvez só venha saber muito lá na frente, talvez em outras vidas. Não, eu sei, porque eu tô passando ou outras encarnações. Aí o que acontece? A evolução é quando você consegue compreender. Isso não quer dizer que você não vai buscar justiça. Vai na polícia, não quer dizer isso não. A justiça tem que ser feita. A gente vai na polícia, a gente quer... O que é a evolução? É você não se ressentir e não odiar. Teve a oportunidade? Mas é difícil, você trabalhou a semana toda para juntar o dinheiro e a pessoa vai lá e pega o seu dinheiro. O que não quer dizer que você então, vai... Agora eu entendi que a evolução tem que ser da paciência do espírito mesmo. Exatamente. Então eu nunca vou evoluir. Eu não consigo porque trabalhando. A gente nunca vai evoluir. Peraí, pessoal, tem gente perguntando aqui. Se eu não lembro da minha outra encarnação, como é que eu vou saber a resposta da prova que eu vou ter que fazer de novo? Numa próxima encarnação.
Porra! Aí tu vai sofrer de novo! Você tem que vir enquanto não aprender. Então, por isso que eu tô falando. Calma aí. Deixa eu voltar a questão. Por isso que eu tô falando da tu, que eu tô pagando os pecados da minha outra encarnação. Isso não é uma feliz. Sim, mas vem de outra pessoa. Eu tenho 24 anos. Minha mãe me abandonou com 9 anos de idade. Eu nasci na rua com 9 anos de idade com 24. Tu quer falar pra mim que isso é arrependimento ou isso é sofrimento? O sofrimento é uma escolha. Não, sofrimento não é uma escolha. É uma escolha. Depois eu explico particular. Peraí, só responder para ele uma coisa aqui. Imagina o seguinte, isso vai servir para todo mundo. Vai servir para todo mundo. Imagina o seguinte, você está passando por uma situação hoje. Aí, você tem uma ideia. Você vai evoluir. Mas você sabe que você matou cruelmente uma criança no seu passado. Calma. Você matou cruelmente uma criança no seu passado. E hoje você está encontrando uma oportunidade de redenção. Duas coisas que podem acontecer. Primeiro, se eu falasse para você, afirmasse taxativamente, porque eu sei, vamos supor que eu soubesse, que você cometeu esse crime bárbaro, você iria se suportar? Não. Você iria se suportar? Você aguentaria olhar nos seus olhos, no espelho e falar, eu fiz isso? Lembrar do sangue escorrendo? Você iria aguentar? Você iria aguentar? Vocês iriam aguentar? Vocês entendem por que Deus é bom e dá o esquecimento? O véu do esquecimento. O véu do esquecimento, entendeu? Por isso que muitas vezes você não pode saber. A gente vai viver com remorso. E outra. Peraí, calma, gente, calma. Outra situação. Se você veio... Peraí, pessoal, só um minutinho. Se você veio para fazer... não, eu vou fazer o bem porque eu fiz aquilo, então eu vou fazer aquilo para poder passar no de ano. Não está valendo. Você tem que passar, sentir o sofrimento, para que você mostre que realmente aprendeu com o véu do esquecimento, sem você saber nada. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei. E não posso saber, porque se eu soubesse, eu faria por causa daquilo. Não porque eu melhorei. Eu faria uma troca com Deus. Entendeu a diferença? Como é seu nome? Oscar. Oscar, então, cada um aqui sabe onde é os seus testes e suas provas. Onde o seu calamento, onde está o cravo, aquele pecado, aquele erro. O que eu vou, na minha atual existência, eu vou observar? Se eu continuar repetindo os mesmos erros que eu venho repetindo na infância, na adolescência, depois na idade madura, automaticamente vai provar que eu não fui aprovado na prova e terei que voltar novamente em novas existências, com condição pior, com expiação mais dolorosa, para retificar os meus erros dessa existência atual. Não necessariamente mais dolorosa. Eu não posso ficar repetindo os mesmos erros. Um exemplo, eu tenho um problema com álcool e droga, como o senhor falou de NA, eu vou trazer isso. Eu, nessa existência, eu tenho que vencer essa problemática de álcool e droga, para que a minha próxima existência, diante da adicção, seja mais suave. Posso só fazer um comentário? Amor, agora o meu pergunta, isso é fácil? A questão não é fácil. É por isso que você tem infinitas encarnações, para ser suave. Deixa eu explicar uma coisa, seu problema não é álcool e droga. Não, o senhor trouxe o NA. Tem o cigarro, tem a condição moral. Pera um pouquinho só. Exatamente. Não é o problema álcool e droga. Porque álcool e droga são secundários. É o que te levou para lá que te interessa. A dor. Como lidar isso que você tem que orar. E gera uma frustração. Como lidar, porque, vamos dizer se é relacionamento. Eu não consigo me relacionar felizmente com uma coletividade. Você não consegue ser feliz com você mesmo. Com você mesmo. Esse é o como ponto. lidar com isso? Por que eu sou assim? Descobrindo isso, eu vou descobrir o remédio. Ainda que seja amargo, mas é necessário. Né? É um tempo para refazer as questões. Por isso tem espíritos missionários, como Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, eles pediram e vieram sozinhos. Mas você vê quantos filhos eles têm? Eles não foram pai biológico.
eles já estão num patamar muito Muito grande, acima de ver essa questão biológica, e ampara muitas crianças e idosos. Verdade. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu não vou, gente, eu vou fechar, não vamos responder mais perguntas. Depois, se quiser, me procure em particular. E a observação também. Me procure em particular depois daqui a gente terminar. Aí a gente conversa. A minha dúvida particularmente foi uma cada um. dúvida de todos. Não. Ao final. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês entenderem. Imaginemos o seguinte: dentro do Espiritismo, pessoal, para encerrar aqui, para encerrar, dentro do Espiritismo, quantos bilhões de anos se passaram até que nós estivéssemos aqui? Não sei, 1 milhão. Muito mais. 2 trilhões. 100 mil anos nós saímos das cavernas. 100 mil anos nós saímos das cavernas. Existe evolução até lá? Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre vai existir evolução em tudo. Gente, o animal está evoluindo. E vai também um dia, aquele princípio lá é princípio espiritual, não é espírito. O espírito tem consciência. O princípio espiritual que está animando cada animal está evoluindo para um dia ser homem, ser gente. Nós somos animais em vidas passadas, em existências passadas também. Então, o que acontece, gente, para a gente encerrar? Quantas passagens vai ter? Não tem número. É questão da gente evoluir um pouquinho dentro do que a gente pode, procurar sempre fazer mais por si mesmo em cada vida para que o processo seja rápido. Sempre procurar melhorar para que... Sempre procurar melhorar espiritualmente para que o processo seja mais rápido. Agora, eu diria o seguinte: nós demoramos milhões e milhões e milhões de anos para chegar onde estamos hoje. Daqui para espírito puro, eu diria que não falta muito. Talvez espíritos puros. Vamos pensar em alguma coisa. Se andarmos bem, se formos bem rápidos, 300 mil anos. não, gente. Ai, meu Deus. Se ela nasce com pecado nenhum. Mas adulto tem espírito puro, quando está adulto, o espírito puro é de criança. Nem o espírito é puro. O espírito é o mesmo. Não, o bebê quando nasce, ele Não nasce é sem puro. pecado. Não é puro. Então... Não, nasce com pecado. Ele é o mesmo. Pecado dos outros? Não, o seu pecado. Não, como que ele nasce com pecado que ele Porque acabou de você é o mesmo espírito. Você é o mesmo espírito. Um de cada vez, por favor. Você é o mesmo espírito. Você não está com dificuldade de compreender, você não está aceitando compreender que é o mesmo espírito. Imagina assim, volta lá, você foi na primeira série. Quando você foi na segunda série, era a primeira série? Não, não é a primeira série. Era o seu primeiro dia na primeira série. Você sabia alguma coisa? Não, não sabia nada. Mas você sabia, mas você Isso. sabia o que aprendeu na primeira. Por isso você está na segunda. Entendeu agora? Pessoal, faz o seguinte, vamos encerrar. Tem maldade, gente. Tem criança que Vamos encerrar. Aí depois a gente conversa em particular. Silêncio, pessoal, silêncio, por favor, silêncio. Vamos fazer a prece final. Ivan, você vamos fazer a prece final para a gente, por favor? Vamos orar. Pessoal, e ao final, a gente tira em particular com o Oscar, enfim, conversando, porque na verdade o que está faltando é conhecimento do princípio da doutrina espírita. Faltando esse conhecimento do princípio da doutrina espírita, você acaba não entendendo certas coisas na sua sequência com relação à evolução. Entendeu? Depois a gente falar melhor sobre isso. Vamos fazer a oração e logo em seguida o passo aqui coletivo no salão, tá certo? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, soberano Senhor da vida, que Jesus chamou simplesmente de Pai. E a este Pai amoroso, agradecemos. Hoje compreendemos que a herança divina que Ele nos dá, nos deu, é a imortalidade da alma. Viveremos sempre. Isso é muito importante sabermos, que a vida não se interrompe, que ela prossegue e que buscamos o regaço amoroso de Deus, saudosos, como filho pródigo, que chegou no estágio final da caminhada
e viu que precisava deste coração, deste colo amoroso de Pai, justo e bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Permanece conosco hoje e sempre, em teu nome, e em nome de todo o bem e do amor que traz bens para nós. Graças a Deus. Graças a Deus.